Bom, falando em assuntos fundamentais, o que acontece numa eleição, a legislação a respeito de eleições e de funcionamento de partidos, esses são temas fundamentais. E o Congresso Nacional no Brasil, essa não é a pior legislatura, hein? Essa não é a pior legislatura. Nós tivemos algumas na década de 90 e na primeira década deste século que são incomparáveis. São as piores da história. As piores legislaturas da história. Mas essa é muito ruim também. Muito ruim. Mas não é a pior. Nem na Câmara, nem no Senado. Não é a pior legislatura. Mas mantém uma tendência histórica de piorar as coisas. Inclusive, de pouquíssimo tempo depois de estabelecido um avanço, o Congresso consegue produzir o retrocesso em relação ao tema em que houve um avanço. É o caso das coligações. Mas comecemos pelo Distritão. É bom lembrar que o que aconteceu ontem se deu no âmbito da Comissão Especial da Câmara que tratava da reforma eleitoral. Então, no final da noite de ontem, eles votaram pela adoção do Distritão, pela volta das coligações proporcionais e por uma mudança, esta especificamente, começando em 2024, na eleição municipal, que é o chamado voto preferencial, que parece, quando explicado pela relatora, parece uma beleza, mas não é. Não é. Produzirá distorções graves. E aí teremos a história de, também em cargo majoritário, a possibilidade de o mais votado não ser eleito e de ser eleito aquele que não teve mais voto em lugar nenhum. Em lugar nenhum ele teve mais voto. Impressionante. Pode acontecer. Dele ser eleito sem ter vencido em nenhuma cidade, no caso de um governo estadual. Ou, como será em eleição municipal, o sujeito não ganhou em bairro nenhum. Não ganhou em sessão nenhuma. E foi eleito. A gente já vai chegar no voto preferencial, na instituição desse voto preferencial. Mas, comecemos pelo Distritão. É bom lembrar que isso aqui vai para o plenário, é claro. E no plenário, a discussão levará em consideração outros aspectos, inclusive a preocupação de partidos políticos, dos caciques dos partidos, com a instituição do Distritão. Uma coisa é o voto proporcional, como temos hoje. Outra coisa é o voto distrital, que pode ser misto, pode ser puro. Mas decidimos inventar o Distritão. E, aliás, aqui é uma mania nacional, né? Como tem o Mineirão, Gigantão, tem o Distritão e Covidão, que foi o nome que deram ali para roubalheira em alguns estados aí, em tempos de pandemia, né? Roubalheira, braba. Bom, mas o Distritão, ele transforma cada estado em um distrito, por isso Distritão. E aí o que acontece? Quem tiver mais voto é eleito. Isso é bom, mas é diferente de um cenário ideal que talvez possa ser alcançado com o distrital, não com o Distritão. Agora, o Distritão estabelece o seguinte, porque hoje você tem as listas abertas, né, dos partidos. Por exemplo, quem elegeu Valdemar Costa Neto? O eleitor do Tiririca, correto? Ele votou no Tiririca, o Tiririca teve aquele caminhão de votos, e aí aquele caminhão de votos entra no quociente eleitoral
você tem a divisão, o número de cadeiras, etc., a proporção de cada partido e chega ao número de cadeiras que aquele partido terá. Quem vai dizer quais os ocupantes seguintes? Em alguns países onde os partidos são muito organizados, alguns são quase bicentenários, né, como o Partido Social Democrata da Alemanha, que tem um século e meio. Então, é claro, as listas são fechadas. E no parlamentarismo isso faz mais sentido. Desde que você tenha poucos partidos e partidos fortes. Aqui não. Temos muitos partidos e um exagero, como houve na Espanha, depois da queda do franquismo, né? Depois da queda do franquismo, nós tivemos uma multiplicação de partidos na Espanha. Mas aí veio uma depuração. O problema é que no Brasil, a depuração não acontece nunca. Aliás, a tendência é que, com a volta das coligações, o que vai acontecer? Haverá um novo incentivo que estava desaparecendo para a existência desses micropartidos, de partidos pequenos, que vão poder participar da festa. Festa com dinheiro público, com fundo partidário, fundo eleitoral, né? Mesmo partidos que não têm representatividade social alguma. Alguma. Existem como um balcão de negócios, né? Uma maneira de ganhar dinheiro. Dinheiro fácil, dinheiro público. Fácil para quem ganha, mas fruto de um suor tremendo para quem paga. Mas então, hoje, você tem essas distorções. Várias, né? Você elege suplente sem saber quem é suplente, não sabe nem quem é, mas elege, tá no pacote. E vota no A, e ao votar no A, elege também o B, que você nem sabe quem é, ou contra quem você gostaria de votar. Então, um sujeito popular, aquele carregador de votos, no sistema atual, ele leva consigo gente que não tem voto. Isso aconteceu com Enéas, que puxou candidato, fez gente sem voto virar deputado. Isso aconteceu com a Janaína agora, Janaína Pascoal, que teve uma votação extraordinária. Aconteceu com o Tiririca. Então as figuras populares, por um motivo ou outro, que tem muito voto e às vezes conseguem manter muito voto em tudo quanto é eleição, uma atrás da outra. Outros não, tem uma votação excepcional numa eleição e na seguinte já não tem voto, porque decepcionaram além da conta naqueles 4 anos. Então hoje você tem esse troço, essa distorção. E os partidos, claro, têm as suas listas, que são abertas, diferentemente do que acontece em alguns países europeus das listas fechadas. Aqui são abertas. O que faz o Distritão? Ele faz da eleição para deputado uma eleição majoritária. Quem tem mais voto é eleito. O que é bom, né? Porque o cara teve mais voto. Então, por que alguém que teve 100 mil votos não é eleito e alguém que teve 25 mil votos é eleito? É uma distorção. O cara teve 4 vezes mais voto que o outro. Não está eleito e o outro está. Porque o outro foi levado de carona por um campeão de votos. Por aquele cara que teve 1,5 milhão de votos. Isso acontece. Com o Distritão, não tem isso. Teve mais voto, está eleito. Quantas cadeiras são? 70. 70 cadeiras paulistas na Câmara Federal. Os 70 mais votados. Estamos conversados. Só que há problemas. Quando é o voto distrital, não esse distritão, o voto distrital, que é exercido, por exemplo, nos Estados Unidos, é exercido na Inglaterra, o sujeito é eleito por um distrito. E aí, isso cria um vínculo. Então, imaginemos o seguinte, é claro que há problemas, hein? Porque aí entram, como aliás de maneira suja,
o Partido Democrata, que tentou, aliás, emplacar lá nos Estados Unidos uma reforma canalha, antidemocrática, casuística, oportunista, sem vergonha, não passou no Senado, não desistiram ainda de tentar isso em outro momento, mas foi uma coisa grotesca e o Joe Biden cumpriu o papelão de apoiar aquela sujeira. Então, também o voto distrital, por quê? Onde é que está o problema? Claro que lá, a reforma que eles estavam tentando emplacar, ela tinha vários aspectos negativos. Mas um deles é você poder mudar o tamanho de um distrito eleitoral. A Venezuela faz isso toda hora. Por exemplo, na Venezuela, se o governo percebe que a oposição cresceu em um distrito e no distrito vizinho o governo tem muito mais votos, o que eles fazem? Eles incorporam metade daquele distrito onde a oposição tem mais votos àquele distrito onde o governo é majoritário, onde tem votação massacrante. E aí eles engolem aquela pequena maioria que a oposição fez no distrito vizinho. Mas na Venezuela é uma ditadura que faz e refaz e desfaz o que bem entende. É uma ditadura. Então, isso só vai mudar quando a ditadura cair. Enquanto a ditadura estiver lá, e não é só do Maduro, é uma ditadura da cúpula militar venezuelana, eles fazem o que bem entendem lá com o distrito. Nos Estados Unidos, não. É sujeira. Dentro da democracia, uma sujeira antidemocrática. Então, o voto distrital tem esse risco de manipulações em tamanhos de distritos. Mas todo sistema tem um risco. Todos. O parlamentarismo tem, o presidencialismo tem, o distrital tem, o proporcional tem, o majoritário tem. Riscos de manipulação aqui e ali. É preciso ver qual tem menos riscos e traz mais vantagens. O distrital é interessante pelo seguinte: imagine alguém que teve uma formação política e de vida em Santos, litoral de São Paulo. E esse alguém é um defensor das causas dos portuários, por exemplo. O Porto de Santos é gigantesco, tem uma importância extraordinária para o Brasil e em Santos, inclusive na geração de empregos, né? Nas oportunidades que são criadas naquele porto gigantesco. E alguém que defenda os interesses dos trabalhadores no Porto de Santos e que também defenda os interesses dos pescadores caiçaras ali no litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo. Ele tem ali uma base eleitoral, porque ele defende os interesses dos moradores da região. E isso faz dele elegível. Ele tem voto. Ele disputa eleição, se é distrital. Se ele é o sujeito mais votado naquele distrito, ele está eleito. O distrital é assim. O outro defende, por exemplo, o interesse dos produtores de cana, dos produtores de laranja. Então ele tem uma base de apoio, uma base eleitoral significativa em Ribeirão Preto ou em Araraquara. Enfim, você tem aquele que está ligado aos interesses econômicos e às necessidades da população de certa região. O outro, no Vale do Ribeira, onde você tem problemas que não existem em outras regiões do estado de São Paulo. É uma região que sofre muitas vezes com falta de oportunidade, falta de investimento, falta de emprego. E você pode ter alguém que ali seja um defensor da população local, que defenda os interesses e as reivindicações da população daquele lugar. Então, no sistema distrital, o eleito, ele é muito próximo da população, porque é ali que ele ganha ou perde a eleição. É ali que ele ganha ou perde. É aquele distrito. E ele sabe
que quando ele vai ao distrito, ele vai ser cobrado. Porque todo mundo conhece, é daquele lugar, ele é dali. Você nos representa, por que você votou assim, por que você votou assado? Por que você não defendeu tal ponto de vista? Ele é cobrado diretamente. Aliás, nos Estados Unidos, há um aspecto interessante. Os eleitores podem tirar o deputado. Se eles conseguem um número tal de assinaturas, isso varia, claro, conforme o tamanho do distrito, o número de habitantes, eles podem tirar o deputado. Eles chamam de recall, né? Podem tirar o cara. E aí fazem uma eleição para ocupar aquela cadeira com outro cara. Aqui não. Aqui não. Eles não vão, pelo menos a curto prazo, não vão dar essa moleza pro eleitor, né? Poder removê-los de lá. Mas o distrital tem essa vantagem. O sujeito é daquela região, ele representa aquela região, os interesses e reivindicações daquela região, da população daquele lugar, e ele é cobrado diretamente, porque todo mundo sabe quem ele é. Todo mundo sabe quem representa aquele distrito. No distritão, não. Porque o distrito é o estado inteiro. Então, às vezes, o cara tem um caminhão de votos em Santos, em Itanhaém, no Guarujá, em Bertioga. Ele representa o litoral. E se fosse distrital, ele conseguiria se eleger ali, porque ele tem voto, ele tem uma base ali. Ele vai ter de buscar voto em Campinas, em Sorocaba, em Ribeirão Preto. E ele não tem nada a ver com esses eleitores. Ele não conhece os problemas daqueles lugares, as reivindicações daqueles lugares. Ele não está lá no dia a dia. Mas ele vai ter de buscar voto, porque a eleição é quem tem mais voto. Então, esse aqui vai ser o 90-90. O eleitor não vai esquecer nunca. Esse aqui vai ser o 9999. Ninguém vai esquecer. O outro vai ser 973, já complica pro cara. Né? Até isso, até esses aspectos. Quem vai ter mais atenção da marketagem, dos marqueteiros? Tudo isso é construído pelo comando do partido. Porque aqui não tem aquela primária, por exemplo, em cargo majoritário, a primária que você tem nos Estados Unidos. A primária derruba interesse de cúpula partidária. Aqui não tem isso. Então, os caciques dominam. Com o distritão, eles perdem poder. Porque aí a figura popular é o cara que já é conhecido. Quem está lá já no parlamento tem vantagem. Já é parlamentar, as pessoas veem no noticiário, aparece na televisão. E, como diziam antigamente, o animador de auditório tem vantagem, porque todo mundo conhece o cara. Não é? O narrador esportivo, que todo mundo conhece. Então isso preocupa as cúpulas partidárias. Agora, claramente o distrital é muito mais lógico do que o distritão. Porque alguém que defende os interesses de uma região, que é ligado a uma região, que conhece os problemas daquela região, que será cobrado naquela região se não defender os interesses dela, passa a precisar de voto do estado inteiro, do distritão inteiro. Isso vai gerar distorções. Aprovado na comissão. Vamos ver no plenário. Segunda mudança. Coligações. As coligações proporcionais tinham sido abolidas em 2017. 4 anos. Só 4 anos. Não valeram em 2020. Eleição do ano passado. E as coligações partidárias foram aprovadas na comissão. É um retrocesso tremendo. É um retrocesso claro. Porque essas coligações, elas são um grande combustível para um caminhão de partidos. Temos 33, sei lá, e temos tanto na fila esperando o registro, hein? Logo, logo bate em 40, 47. É muito ruim. E mais, o eleitor aqui também é derrubado pelo sistema de coligações. Porque muitas vezes
ele tem uma afinidade com o partido A. Só que naquele estado, no Ceará, na Bahia, em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, não importa. Isso acontece em todos os estados. Há aquelas coligações heterodoxas. Partidos com bandeiras muito diferentes se coligam. E aí você vota por afinidade no partido A e tá dando voto para aquele partido com o qual você não tem nenhuma, ou com o qual você não tem nenhuma afinidade. Nenhuma. E mais, pequenos partidos fazem a festa com essas coligações. E elas eram consideradas uma das principais disfunções do sistema eleitoral brasileiro. E aqui isso volta pelas mãos da comissão. Claro que o plenário pode derrubar. Mas muita gente lá gosta da ideia dessas coligações e podem, com essa aprovação na comissão, sem grande reação popular, o povo sendo distraído, com conversinhas fiadas, com teatro, e eles podem, num embalo, aprovarem essa história de coligação. E claro que vamos falar muito disso quando o plenário se decidir a respeito. Então não precisamos ir além da conta, só lembrando que também foi aprovado a história do voto preferencial, que é o seguinte: o sujeito vai lá e vota. Meu candidato preferido para... porque isso vai começar para prefeito. Para prefeito de São Paulo é o candidato A. Segundo lugar, eu coloco o candidato B, terceiro C, tal. O que isso vai produzir? Provavelmente há uma possibilidade daquele que é o C ou o B não ganhar em lugar nenhum, mas aparecer como B ou C em todas as sessões, majoritariamente. Ele não é vencedor em nenhuma sessão, mas ele é o menos rejeitado. Ele é o menos rejeitado. E de repente ele está eleito. Está eleito. Ele pode ser eleito simplesmente por ter rejeição menor. E às vezes a rejeição menor não é fruto de um bom trabalho político, é fruto de desconhecimento. Não, esse cara aí não tem nada contra ele, não. Nem conheço direito. É a minha segunda opção. O primeiro é esse aqui. Esse aqui pra mim é o melhor. Segundo, vamos pôr esse cara aqui, não tem nada contra ele. Aquele lá não põe de jeito nenhum. Aquele lá vai ficar em quinto. E aí o que acontece? Aquele que ninguém conhece direito, não tem rejeição alta, é eleito prefeito. E se o sistema se consolida, isso pode acontecer depois com o governador, isso pode acontecer com o presidente da República. O que tem menor rejeição vai ser o escolhido prefeito, governador, presidente da República. Vai começar com o prefeito, se o plenário aprovar, sempre ressaltando. Então, a comissão aprovou 3 encrencas. O distritão, pelo menos, tem a vantagem em relação ao sistema atual de você eleger quem tem mais voto. Mas é muito pior do que o distrital. E vai provocar distorções. Agora, coligação, voltar a ter coligação, é retrocesso pesado. E essa história aí do voto preferencial, como já fica claro, né, nessa breve conversa aqui, também vai produzir distorções. Muita gente vai eleger quem não quer eleger. Ronald.